Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, vamos mergulhar em uma história muito rica e cheia de significados que encontramos no capítulo 8 do livro de 2 Reis. Este capítulo tem 3 principais seções que nos ensinam sobre a providência de Deus, sua justiça e sua fidelidade em meio a circunstâncias desafiadoras e até mesmo em contextos políticos complexos. Nele, encontramos a história da mulher sunamita, a predição da ascensão de Hazael ao trono da Síria, e o registro do reinado de Jorão e Acasias em Judá, sob a influência de alianças prejudiciais. Vamos seguir a narrativa com atenção e refletir sobre as lições que podemos aplicar em nossas vidas. O capítulo começa com uma menção à mulher sunamita. Talvez você se lembre dela, pois ela já havia aparecido antes no capítulo 4 de 2 Reis. Ela foi a mulher que hospedou o profeta Eliseu em sua casa e, por meio da intervenção divina, foi agraciada com o nascimento de um filho, mesmo sendo estéril. Mais tarde, esse mesmo filho morreu, e Eliseu, com o poder de Deus, o ressuscitou. Então, essa mulher já havia experimentado a ação milagrosa de Deus em sua vida, através do profeta Eliseu. Agora, no início do capítulo 8, vemos Eliseu novamente envolvido na vida desta mulher. Ele avisa que uma grande fome estava para acontecer na terra de Israel, e ele a instrui a sair do país com sua família e buscar refúgio onde pudesse sobreviver durante esse período de 7 anos. Aqui vemos um dos temas recorrentes neste capítulo, a providência divina. Deus não apenas cuida dos grandes acontecimentos políticos internacionais, mas também cuida das necessidades pessoais e familiares de seus servos. A mulher sunamita, tendo já experimentado a bondade de Deus no passado, confia plenamente na palavra de Eliseu e parte com sua família. A fome dura 7 anos, e a mulher, obediente à instrução de Eliseu, vive entre os filisteus durante esse tempo. Quando a fome finalmente termina, ela retorna à sua terra, mas encontra suas propriedades ocupadas. Nesse ponto, ela vai até o rei para pedir a restituição de sua casa e suas terras. Esta cena nos ensina uma lição importante sobre perseverança e fé. Mesmo após uma longa ausência, a mulher sunamita confia que Deus pode restaurar o que foi perdido. Agora, um detalhe fascinante da narrativa acontece, e no momento em que a mulher vai falar com o rei, o servo de Eliseu, Geazi, está contando ao rei justamente sobre os grandes feitos de Eliseu, incluindo o milagre da ressurreição do filho da mulher sunamita. Quando Geazi vê a mulher, ele a reconhece e conta ao rei: "E esta é a mulher, meu senhor, ó rei, e este é seu filho, a quem Eliseu trouxe de volta à vida." E isso é providência divina. No exato momento em que a mulher estava para fazer sua petição, Deus já havia preparado o cenário para que sua história fosse contada, e ela encontrasse favor aos olhos do rei. O rei, ao ouvir a história, não apenas ordena que suas terras sejam devolvidas, mas também que ela receba todos os lucros que suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que estivera ausente. Esse é um exemplo claro da restauração completa que Deus proporciona. Deus não apenas protegeu essa mulher e sua família durante a fome, mas também cuidou para que tudo o que ela havia perdido fosse devolvido. Essa história nos ensina que Deus é um Deus de restauração. Ele vê o que perdemos, Ele vê nossas lutas, e Ele age no tempo certo para restaurar o que foi perdido. Após essa história de restauração, o capítulo muda seu foco para a situação política em Damasco, a capital da Síria. O rei Ben-Hadad, que já havia lutado contra Israel em várias ocasiões, está agora gravemente doente. Ele ouve que o profeta Eliseu está em Damasco e envia um de seus servos mais confiáveis, Hazael, para perguntar ao profeta se ele iria se recuperar da doença. Hazael leva consigo uma grande quantidade de presentes, carregados por 40 camelos, mostrando a importância e a reverência que o rei tinha por Eliseu e, ao mesmo tempo, sua preocupação com a gravidade da situação. Quando Hazael encontra Eliseu, ele faz a pergunta do rei: "O rei Ben-Hadad se recuperará desta doença?" Eliseu responde de maneira interessante. Ele diz: "Vai e diz-lhe, certamente recuperarás,
porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Aqui vemos a complexidade da profecia e do conhecimento divino. Eliseu sabia que, embora a doença em si não fosse fatal, algo mais estava prestes a acontecer. Deus revelou a Eliseu que Hazael estava prestes a trair o rei e assumir o trono. Em um momento profundo, Eliseu olha para Hazael com tanta intensidade que Hazael fica constrangido, e então o profeta começa a chorar. Hazael, perplexo, pergunta por que o profeta está chorando. Eliseu responde que sabe das atrocidades que Hazael cometerá contra Israel, e ele incendiará fortalezas, matará jovens, despedaçará crianças e abrirá o ventre de mulheres grávidas. Hazael, indignado, tenta se defender, dizendo: como poderia o teu servo, um simples cão, fazer coisas tão horríveis? Mas Eliseu já sabia que Hazael estava destinado a se tornar o próximo rei da Síria e a trazer grande destruição sobre Israel. Hazael volta a Damasco e diz ao rei Ben-Hadad que ele vai se recuperar, como Eliseu havia instruído. No entanto, no dia seguinte, Hazael toma a decisão de assassinar o rei. Ele molha um pano em água, cobre o rosto de Ben-Hadad até que ele morra, e assim Hazael se torna o novo rei da Síria. Esse é um momento poderoso da narrativa, pois nos mostra o conhecimento perfeito de Deus sobre os corações e as intenções humanas. Eliseu sabia que Hazael se tornaria um instrumento de julgamento contra Israel, mas também sabia das consequências cruéis dessa ascensão ao poder. O reino da Síria, sob Hazael, traria grande sofrimento a Israel, mas, ao mesmo tempo, seria um meio pelo qual Deus traria disciplina ao seu povo por causa de sua desobediência. Agora, a narrativa se desloca para o reino de Judá, onde Jeorão, filho de Josafá, reina. Infelizmente, Jeorão não segue o bom exemplo de seu pai. Ele se casa com Atália, filha de Acabe e Jezabel, e esse casamento traz mais influências para o reino de Judá. Jeorão adota os maus costumes e a idolatria que caracterizavam o reino de Israel sob Acabe e Jezabel, e isso leva Judá a se afastar dos caminhos do Senhor. Durante o reinado de Jeorão, Edom, que estava sob o controle de Judá, se rebela. Jeorão tenta, sem sucesso, subjugar a rebelião, mas Edom consegue se libertar de Judá. Esse é um reflexo da decadência do reinado de Jeorão. Quando um líder se afasta de Deus, ele perde não apenas a bênção divina, mas também a autoridade que vem de andar nos caminhos de Deus. Jeorão, influenciado por alianças ímpias e práticas idólatras, vê seu reino enfraquecer e enfrentar rebeliões. Ainda assim, apesar dos pecados de Jeorão, Deus não destrói completamente sua casa, por causa da aliança que ele havia feito com Davi. Deus prometeu a Davi que sua linhagem continuaria, e, mesmo em meio à desobediência de seus descendentes, Deus permanece fiel a essa promessa. Aqui vemos mais uma vez a fidelidade de Deus em ação. Mesmo quando somos infiéis, Deus é fiel às suas promessas. Ele não abandona seu povo, mesmo quando eles se afastam de seus caminhos. Depois de Jeorão, seu filho Acasias sobe ao trono de Judá. Infelizmente, Acasias segue os maus exemplos de seu pai e continua a ser influenciado pela casa de Acabe, por meio de sua mãe, Atália. Ele se une ao rei Jorão de Israel, filho de Acabe, em uma batalha contra Hazael, o novo rei da Síria. Durante a batalha, Jorão é ferido, e Acasias vai visitá-lo em Jezreel, onde eles seriam encontrados por Jeú, que foi levantado por Deus para trazer julgamento sobre a casa de Acabe. Essa parte final do capítulo nos mostra como a influência de mais alianças e mais decisões espirituais pode se estender por gerações. Tanto Jeorão quanto Acasias se afastaram dos caminhos de Deus, seguindo os passos de Acabe e Jezabel, e isso trouxe consequências não apenas para eles, mas também para o povo de Judá e Israel. Refletindo sobre este capítulo, podemos tirar várias lições importantes para nossas vidas. Primeiro, vemos a providência e a restauração de Deus na história da mulher sunamita. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, Deus está trabalhando nos bastidores para restaurar o que foi perdido.
Ele vê nossas necessidades e cuida de nós em tempos de escassez e dificuldade. Também vemos a importância de buscar o conselho de Deus, como a mulher sunamita fez ao seguir a instrução de Eliseu. Muitas vezes, Deus usa seus servos para nos dar direção e sabedoria em tempos de incerteza, e precisamos estar dispostos a ouvir e obedecer. Além disso, a história de Azael nos ensina sobre a seriedade das intenções do coração. Deus conhece nossas intenções mais profundas e sabe o que estamos dispostos a fazer, mesmo antes de tomarmos essas decisões. Precisamos estar atentos ao que está em nossos corações e sempre buscar a vontade de Deus, para não nos tornarmos instrumentos de destruição. Finalmente, a decadência dos reinos de Judá e Israel nos lembra das consequências de se afastar dos caminhos de Deus e de fazer alianças com o mal. Mesmo quando estamos cercados por mais influências, precisamos permanecer firmes na fé e seguir os caminhos do Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos guiar no caminho certo. Agora, vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por tua fidelidade, mesmo quando falhamos. Obrigado por tua providência em nossas vidas, cuidando de cada detalhe e nos restaurando quando tudo parece perdido. Pedimos que nos ajudes a permanecer fiéis a ti, seguindo sempre tua orientação e buscando fazer a tua vontade. Livra-nos de mais alianças e influências que nos afastem de ti, e capacita-nos a tomar decisões que te agradam. Sabemos que tu conheces nossos corações, então pedimos que purifiques nossas intenções e nos guies no caminho da justiça. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Assim, encerramos nossa reflexão sobre o capítulo 8 de 2 Reis. Que Deus continue a falar aos nossos corações por meio de sua palavra. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos.